Irmãos, nós estamos reunidos para começarmos mais uma aula. Essa é a quarta sexta-feira, a quarta aula que nós temos a respeito de autoridade espiritual, né? O tema da nossa aula de hoje é o capítulo 4 do livro Autoridade Espiritual e Guerra Espiritual, plano de Deus para resgatar a humanidade e devolver a ela a autoridade espiritual. Nós estamos localizados aqui na cidade de Registro, na rua Peru, número 15, Vila Ribeirópolis. E meu nome é Leandro, eu sou pastor da comunidade cristã batista de Registro. Vamos orar, irmãos, para que nós possamos começar? Amém? Feche teus olhos. Soberano Deus, te agradecemos pela tua presença, Senhor. Estamos reunidos como igreja do Senhor nessa noite. E também, Pai, pelas pessoas que nos assistem através da internet, para que nós possamos aprender da tua palavra. Nos concede entendimento e compreensão, Pai, para que saibamos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quem tem o livro aí, abre no capítulo 4. Né? E quem tem a Bíblia, quiser acompanhar conosco, nós iniciamos em Gênesis, capítulo 3. Nossa aula de hoje é em Gênesis, capítulo 3. Estamos falando a respeito de autoridade espiritual. Precisamos entender a respeito do mundo espiritual, como que o mundo espiritual funciona e trabalha. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Como nós já falamos nas aulas passadas, estamos falando a respeito de como Adão e Eva receberam autoridade da parte do Senhor e perderam essa autoridade ao desobedecerem a Deus, né? E a Bíblia nos ensina isso de maneira muito clara. E a Bíblia fala também que o autor desse fato, né, de ter enganado Adão e Eva, foi Satanás. Aula passada nós tratamos da origem do mal, né, como que o diabo surgiu no mundo e como chegou a ser diabo. Ele não foi criado como diabo, ele foi criado como Lúcifer, como um querubim ungido. E nós vemos que quando nós aprendemos que quando Adão e Eva eles pecaram, e eles perceberam que estavam nus, eles se esconderam do Senhor. Lendo aqui Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós podemos entender que era comum que ao final da tarde, na viração do dia, o Senhor Deus viesse ao jardim para estar com Adão e Eva. Adão e Eva tinham um privilégio que nós não temos, né? Ter comunhão com Deus, estar cara a cara com o Criador de todas as coisas. E neste dia, eles ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim e esconderam-se. Por que eles se esconderam? Porque eles haviam constatado que estavam nus, fruto do que? Do pecado. Como nós já aprendemos nas aulas passadas, a Bíblia fala que quando perceberam isso, eles se esconderam, porque haviam desobedecido a Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, a natureza de Deus saiu da humanidade. E a natureza de Satanás passou a fazer parte da humanidade. Então a Bíblia nos ensina que Deus, então, quando percebeu isso, né, versículo 9 diz assim, de Gênesis 3: O Senhor Deus chamou Adão e disse: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então nós temos aqui, irmãos, um dos principais versículos, né, no início da palavra de Deus. A primeira promessa messiânica, versículo 15: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
É exatamente esse ponto que nos interessa no início desta aula hoje. Quando o Senhor Deus constatou a desobediência de Adão e Eva, Ele percebeu que eles haviam falhado, Satanás havia tomado a autoridade deste mundo, a autoridade espiritual que havia sobre este mundo. Deus então imediatamente buscou uma alternativa, traçou um plano. Ele então faz a primeira promessa nesse ano, dizendo a Satanás: porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa era exatamente a respeito da vinda de Jesus. Fruto da mulher, o ventre da mulher. Jesus nasceu do ventre de uma virgem, de Maria. Ele pisou a cabeça de Satanás. A Bíblia nos ensina isso. Jesus na cruz do Calvário derrotou Satanás. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Era necessário, para que esse plano fosse concretizado, que Jesus, que é Deus, que se fez carne e veio a este mundo, entrasse neste mundo pela porta. Qual é a porta de entrada neste mundo? É o nascimento. Jesus nasceu como um ser humano comum. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas até chegar em Jesus, é importante nós entendermos ao longo da história, quando nós estudamos a palavra de Deus, estudamos a história humana, nós entendemos que Deus preparou todo um contexto para a vinda de Jesus. Deus então levantou um homem, descendente de Sem, Abrão. A Bíblia fala que o Senhor Deus chamou um homem em Ur dos Caldeus, um homem que era temente a Deus, chamado Abrão. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo: sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, e eu te darei, te darei uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Venha para uma terra que eu vou te mostrar. Foi exatamente isso que Deus fez, e Abraão obedeceu ao Senhor. Mais um pouco para frente, o Senhor Deus muda o nome de Abraão para Abraão, pai de multidões, E Deus então cumpre uma promessa na vida dele. Quando ele tem 100 anos de idade, nasce o seu filho Isaque, filho da promessa. De Isaque veio Jacó. De Jacó, seus 12 filhos homens, as 12 tribos de Israel. Um deles Judá. De Judá, então, depois de algumas gerações, vem o rei Davi. Deus faz uma promessa a Davi. Quando Davi é rei, Deus fala que nunca faltará a Davi um homem, filho seu, que reine sobre Israel. E descendente de Davi, algumas gerações depois, nasce Jesus Cristo. Então, dessa maneira, Deus preparou um mundo, Deus preparou uma nação, Deus preparou uma família, para que o filho dele viesse ao mundo dessa forma. É importante nós entendermos isso. E, principalmente também, irmãos, temos que entender que até chegarmos em Jesus, através de Moisés, Deus preparou um mecanismo para que as pessoas tivessem comunhão com Ele. Foi a lei de Israel. Jesus, o Senhor Deus, através de Moisés, estabeleceu uma série de regras para que o pecado humano fosse coberto. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 4. Hebreus capítulo 10, versículo 4, nós temos uma referência a isso. Resumindo a história, Deus preparou uma série de rituais. O pecado humano era coberto com sangue de animais. Mas veja o que diz o capítulo 10, versículo 4 de Hebreus: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Um capítulo antes, capítulo 9, versículo 22 do livro de Hebreus, a Bíblia diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue, irmãos, é uma moeda espiritual, é uma moeda do reino espiritual. O sangue era utilizado para cobrir os pecados da humanidade naquele tempo, os pecados de Israel. Mas era impossível que o sangue de animais retirasse esses pecados de forma permanente. Era necessário que um ser inocente, imaculado, o Cordeiro de Deus, viesse a este mundo
e desse a sua vida por nós. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina no livro de Filipenses capítulo 2. Quem quiser acompanhar tem aí no livro na página 30. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a Bíblia nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus deixou de ser Deus? Não, Ele continuou sendo Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu poder, a sua eternidade, Ele deixou tudo aquilo que Ele tinha, a adoração, de toda a criação, e tornou-se um homem comum, um ser humano comum, como você e eu. A única diferença, muitas pessoas dizem, mas Ele era Deus, mas Ele deixou todas as suas prerrogativas de Deus, tornou-se um ser humano comum, mortal. A única diferença é que Jesus não tinha pecado, Ele estava sem pecado, Ele era sem pecado. A Bíblia diz isso no livro de Hebreus, aqui nós estamos em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, a Bíblia dá essa referência, diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não tinha nenhum pecado, não tinha, nunca teve, mas era um ser humano comum. Era necessário que Ele viesse, um ser inocente, morresse pela humanidade. Esse era o propósito dele, esse era o plano de Deus. Por isso que Ele veio. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus olhou dos céus, irmãos, e não viu um justo sequer. É muito comum nós vemos hoje as pessoas falarem a respeito disso. Poxa, eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém. Mas nós precisamos entender uma coisa: toda a humanidade pecou, todos nós somos pecadores, e o pecado é uma doença espiritual. A Bíblia fala que o pecado nos afasta de Deus, causa entre nós uma barreira, e nós não conseguimos chegar a Deus, porque o pecado faz isso. Deus é um Deus santo, o pecado tem essa capacidade, e nós por nós mesmos, pelas nossas atitudes, não conseguimos nos livrar do pecado. Por melhor que o ser humano seja, muitas pessoas dizem, mas muitas pessoas boas, mas irmãos, as pessoas que nós conhecemos neste mundo são pecadoras, todos somos, todos são pecadores. Não há um ser humano perfeito, todos temos defeitos, inúmeros. Não há um ser humano bom o suficiente. As pessoas dizem, mas eu não faço mal a ninguém, eu faço boas obras. Aí entramos uma questão importante da gente ressaltar: nós não somos salvos, irmãos, por boas obras, por méritos. As boas obras não salvam ninguém. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, por intermédio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação do ser humano é pela fé. Quando nós entendemos que Jesus assumiu nosso lugar na cruz do Calvário, a Bíblia nos ensina, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando Jesus morreu por nós, inocente, na cruz do Calvário, sofreu toda a nossa penalidade. A Bíblia fala em Isaías 53, 4 e 5, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Pelas feridas dele nós somos sarados. Todo o pecado da humanidade, desde o início da humanidade até o final dela, todos os pecados estavam sobre Jesus. Jesus levou na cruz, Ele sofreu por nós, Ele pagou o preço por nós. Todo o pecado humano. E não só todo o pecado, a Bíblia fala que Jesus levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Jesus, Ele fez uma obra completa na cruz do Calvário, Ele pagou o preço por nós. Porque se nós merecêssemos alguma coisa, mereceríamos a penalidade pelo pecado. E qual é a pena pelo pecado? É a morte física, não só a morte física, mas a morte espiritual.
A morte espiritual que a Bíblia se refere em Apocalipse 21:8, que é a separação nossa de Deus, eterna, a separação da humanidade de Deus. Quem está longe de Deus está morto espiritualmente. Por isso então que a Bíblia fala a respeito da salvação. Deus preparou um plano para que a humanidade fosse resgatada. Esse plano veio através de Jesus, irmãos. Jesus, ele deixou de ser Deus, ele deixou todas as suas prerrogativas, mas continuou como um homem, um ser humano perfeito. Ao mesmo tempo que ele era 100% humano, ele era 100% Deus. Ele nunca usou o seu poder nessa terra como Deus. As pessoas dizem, mas Jesus realizou muitos milagres. É importante nós notarmos algo. Se você prestar atenção na Bíblia, a Bíblia nos ensina que Jesus começou o ministério dele aos 30 anos de idade. Aos 30 anos. Até os 30 anos Jesus foi um ser humano normal. Nunca realizou um único milagre. É isso que a Bíblia nos ensina. Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos. E ele nunca realizou nenhum milagre antes dos 30 anos. Como que nós sabemos disso? É isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia nos ensina no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz assim: Jesus tinha cerca de 30 anos quando iniciou seu ministério. 30 anos. E um livro para frente, no Evangelho de São João, no Evangelho de São João, no capítulo 2, no Evangelho de São João, no capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Versículo 11 diz assim: assim, em Caná da Galileia, Jesus iniciou seus sinais e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Então Jesus, até os 30 anos, foi um ser humano completamente normal. A partir do momento que ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Jesus então iniciou o seu ministério. Por quê? Porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos, capítulo 10, versículo 38, que Jesus Cristo foi ungido, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido, e quem operava as obras através de Jesus era a unção do Espírito de Deus, era o próprio Espírito Santo, a unção dele. Então Jesus, ele tinha uma dependência do Espírito Santo para operar as maravilhas que ele operava naquele tempo, assim como nós hoje nos dependemos do Espírito de Deus. É isso que é importante nós entendermos. Jesus morreu por nós. Em Romanos capítulo 3, quem quiser acompanhar, tem aí na Bíblia, página 30. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Veja o que diz a Bíblia. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. E o versículo 23 até o 26 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, retomando a questão da salvação, nós precisamos entender uma coisa: o ser humano, por melhor que seja, ele não é perfeito perto do padrão de Deus. Ninguém pode ser salvo por boas obras, porque o ser humano por si só não tem o poder de se salvar. Para salvar, nós precisamos entender que Jesus morreu no nosso lugar. Jesus pagou a penalidade por nós e ressuscitou no terceiro dia depois da sua crucificação. E quando nós entendemos que Jesus morreu no nosso lugar, e nós aceitamos esse sacrifício, e aceitamos que Jesus seja o nosso Senhor e Salvador,
A Bíblia fala então que nós nascemos de novo. A partir desse momento a Bíblia diz que o Senhor renova o nosso espírito. Ele tira o nosso espírito velho e nos dá um espírito novo, completamente regenerado. Por quê? Porque o homem ele é feito em 3 dimensões. O homem é um espírito que possui uma alma e que habita em corpo. O espírito é a parte eterna, a parte que Deus criou. A alma é a sede das nossas emoções, do nosso cérebro, a sede dos nossos sentidos, da razão, do raciocínio. E o corpo é o nosso homem exterior. Não é a nossa alma que nasce de novo, nem o nosso corpo, é o nosso espírito. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 3,16 que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Em Romanos capítulo 8, versículos 14 e 16 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, uma vez que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Deus ele passa uma borracha do nosso passado. Ele apaga o nosso passado. Então começamos uma nova vida daqui para frente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 fala a respeito disso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. A partir de então nós começamos uma nova vida com Jesus. É importante entendermos isso. Esse é o princípio do início, na verdade, né? É uma coisa redundante, realmente. É o princípio, é o início de uma nova vida. O objetivo do plano que Deus traçou para que Jesus viesse era para Jesus resgatar a humanidade. E quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele derrotou Satanás. A Bíblia fala que ele tem, em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia fala que ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele derrotou a morte quando ele ressuscitou. Quem o ressuscitou? O Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz que se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em nós, esse mesmo Espírito vivificará os nossos corpos mortais. O Espírito Santo trouxe Jesus dentre os mortos. É isso que nós precisamos entender. E quando Jesus voltou dentre os mortos, ele então venceu a morte para todo sempre. Venceu Satanás. Detonou Satanás. E conquistou de volta a autoridade que Satanás havia roubado no Jardim do Éden. Por isso a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, como nós vimos na primeira aula, Jesus é o segundo Adão. Jesus veio vencer. Quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, ele derrotou Satanás. Ele derrotou todo o inferno. Ele resgatou novamente a autoridade. Ele nos resgatou. Colossenses capítulo 2 está no livro, na página 31, versículo 12, diz assim: 2:12 de Colossenses: sepultados com ele no batismo, nele também que ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus veio morrer por nós para nos resgatar. É isso que a Bíblia diz. Havia uma cédula de dívida, irmãos. Nós éramos devedores. Satanás era o nosso acusador. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou essa dívida por nós. E nós então passamos a ser devedores dele. A Bíblia diz que ele fez 2 obras na nossa vida. Ele nos redimiu e nos remiu. Redenção, redimir é resgatar. Ele pagou o preço por nós e nos resgatou. Nós passamos então a ser devedores dele. E quando então nós entendemos que ele nos resgatou, e nós o aceitamos como Senhor e Salvador, pedimos perdão a ele pelos nossos pecados, ele nos perdoa. Então ele nos remiu, ele nos remiu e nos redimiu. Quer dizer, ele nos resgatou e nos perdoou. É isso que diz a Bíblia. Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, ele nos perdoa. Quando entregamos a direção da nossa vida a ele, ele nos perdoa. O Espírito de Deus passa a habitar em nós. O Senhor Jesus passa a habitar em nós. E aquela mesma autoridade que nós tínhamos perdido lá no Jardim do Éden, nos é devolvida. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a autoridade que ele conquistou na cruz nos é devolvida. E nós passamos, assim como Jesus, a termos autoridade neste mundo. Autoridade sobre as hostes do inferno, sobre toda a ação maligna. E a maioria dos cristãos
Muitos cristãos não têm a menor ideia de que possuem essa autoridade. A maioria dos cristãos não tem a menor ideia de que eles podem orar, que eles podem exercer essa autoridade no nome de Jesus. E saber que quando exercem a autoridade no nome de Jesus, conforme nós vamos ver nas próximas aulas, eles têm a autoridade, né, de mudar as circunstâncias da vida. Não porque nós sejamos diferentes de ninguém, mas porque Jesus está na nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Em todas as coisas somos mais do que vencedores, diz Romanos 8,37, porque Jesus está na nossa vida. O fato de Jesus estar na nossa vida, de nós entendermos a salvação, que quando nós aceitamos como Senhor e Salvador, Ele nos livra do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Quando nós estamos neste mundo em pecado, estamos doentes espiritualmente, afrontando a Deus, e esse pecado faz com que nós estejamos separados de Deus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele nos resgata, né? Na verdade, Ele já nos resgatou, mas nós aceitamos esse resgate, Ele passa a habitar dentro do nosso coração. Então, nós recuperamos a autoridade que temos contra o inferno, contra o diabo, e a autoridade que Ele deu para a sua criação, para exercer a autoridade na administração da criação de Deus. A consequência que nós vemos, irmãos, quando o homem é sem Deus, é aquilo que o homem faz com a administração da criação. O homem é o responsável pela destruição deste mundo, pela destruição da natureza, pela má administração deste mundo. Por quê? Porque o homem está em pecado. E em pecado, ele não consegue fazer as coisas de maneira correta. Com a salvação, quer dizer que nós nos tornamos perfeitos? De modo nenhum. Continuamos da mesma forma, continuamos dependentes de Deus. Da mesma forma não, mas continuamos dependentes de Deus. O Senhor Deus nos ensina, nos dá um espírito novo. E a partir de então nós precisamos fazer duas coisas: educar a nossa mente, renovando ela pela palavra de Deus, e o nosso corpo, para que ele passe não a servir ao pecado, mas para servir a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, a Bíblia nos ensina a respeito disso. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Versículo 1 diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? Nós iremos fazer duas coisas então depois que nascemos de novo. Renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus, né? E apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto diário ao Senhor. Quer dizer, consagrar a Deus o nosso corpo, não para servir ao pecado, não para servir aquilo que nos desonra, mas para servir ao Senhor Deus, né? As nossas mãos, os nossos sentidos, a nossa mente, a visão, a audição, a fala, todos os nossos sentidos. Nós entregarmos a nossa mente à renovação da Bíblia. Que a renovação através da palavra. Quando você estuda a palavra de Deus, você renova a sua mente. Para um cristão, o alimento espiritual é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo, a Bíblia nos ensina, em Lucas 24, 45, que o Espírito Santo nos dá entendimento. Nós passamos a ter compreensão da palavra de Deus. Então, tendo compreensão da palavra de Deus, nós temos compreensão da autoridade que nós resgatamos, que o Senhor resgatou para nós, e nós agora a aceitamos. Então, na semana que vem, nós vamos ver o plano em prática, né? Como que nós vamos colocar a autoridade em prática. Amém? Nós vamos por partes. Precisamos entender primeiro o resgate que Jesus nos deu. Vamos orar? Feche os teus olhos. Você que está em casa ou no trabalho, em qualquer lugar, nos assistindo pela internet, coloca a tua vida diante do Senhor. Olha, vamos orar. Feche os teus olhos. Amado Deus, soberano e eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, nós ouvimos a tua palavra nessa noite, e a tua palavra pregada produz fé nos nossos corações, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 1.
Senhor, a Bíblia fala que o teu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas quando nós temos conhecimento, conhecimento liberta. Então, Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo mal na vida de cada irmão, de cada irmã, toda ação maligna, toda obra do diabo, tudo aquilo que não provém do Senhor está por terra, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento para que compreendamos a Tua palavra. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor, através da internet, também sejam abençoados, sejam tocados pela Tua graça, pela Tua palavra. Toda angústia, Senhor, existente nesse coração, todo mal, todo o aperto, toda a opressão espiritual seja destruída agora em nome do Senhor Jesus. Pai amado, que a Tua paz, que excede todo entendimento, abençoe este lar, abençoe esta vida, este coração. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Você que está nos assistindo na internet, e essa palavra que Deus falou contigo, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Nos procure. Nós estamos aqui em Registro, São Paulo, na Rua Peru, número 15, na Vila Ribeirópolis, Comunidade Cristã Batista de Registro. Temos cultos aos domingos às 7 da noite, terça-feira às 8, na sexta-feira às 8, no sábado às 8. Vem, Jesus tem uma bênção para a tua vida, Ele quer mudar a tua vida, mudar a história da tua vida. E só Ele pode fazer isso, homem nenhum pode fazer, ser humano nenhum, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, amém.